A pessoa começou a não se preocupar tanto, não a questão do emagrecimento, mas foi uma questão de emagrecer, é uma questão de saúde. Eu preciso estar bem, eu preciso estar desinflamado, eu preciso de alimentos funcionais e não só comer por comer, né? Então, o porquê consumir desse alimento, o que esse alimento vai trazer de diferente na minha vida, vai agregar, não aquelas calorias vazias, né? Sim. Então, aí, nesse momento que acabou tendo um aumento de demanda por produtos que não são inflamatórios, mas não necessariamente são low carb. E aí vocês foram sentindo assim, as pessoas entravam em contato e perguntavam, tem tal coisa, e vocês não tinham, e aí vocês passaram a colocar no portfólio. Isso, e principalmente clientes que compravam mensalmente, né? Tá. Os nossos próprios clientes passaram, acho que, um processo. Oi, pessoal, tudo bom? Olha quem tá de volta! Gente, que férias compridas. Meu Deus do céu! Não, mas eu tava com saudade, Ai, gente. você fez muita falta. Ah, nossa, e cada episódio mais espetacular Foi, né? que vocês tiveram. Falei que eu quero todos os convidados de novo aqui. Isso, vamos, né? Vamos chamar de novo, eu quero participar. Ah, que legal. Mas antes da gente apresentar, né, Rê, nossa convidada, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, já pedir que você se inscreva no nosso canal, já curta esse episódio, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser muito especial, hoje né, vocês Rê? vão se surpreender com a quantidade de histórias que ela vai contar pra gente. Mas antes... Vamos chamar o Paulo, né? Nossa mensagem de otimismo da semana. Paulo, é com você. Olá, eu me chamo Paulo Amaro e a dose diária dos Sementes de Otimismo hoje é: a vida é como ela é. A vida muda e com ela mudamos também. Tão depressa ela é extraordinária, para depois se tornar insuportável e em seguida apenas normal, simplesmente banal. O que hoje parece tão difícil de suportar, amanhã passa e dá lugar a algo melhor ou diferente. Às vezes, nem é a vida a responsável, e somos nós que mudamos, e tudo muda conosco. Então, meus amigos, não se desesperem por um erro, um mau momento ou um sentimento ruim. Tenham força, fé e esperança, e persistam sempre. Para adquirir este livro, basta acessar o nosso site amarotreinamentos.com.br. Até breve. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Paulo. E Rê, apresenta a nossa convidada hoje, então. Hoje, isso. Né? Gente, hoje eu queria apresentar uma pessoa que é muito querida do meu coração. É uma pessoa que eu conheci já há algum tempo e que se tornou uma pessoa muito especial para a gente. Por isso que a gente convidou para estar aqui com a gente, que é a nossa Eliana Moyle. Obrigada. Rê, eu que agradeço o convite. Obrigada, Débora, pelo convite. É uma honra enorme estar participando do podcast hoje aqui com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito legal. E a gente conheceu a Eli num evento, né, Eli? Num evento de nutrição que a gente participou. E é engraçado que foi, assim, uma conexão imediata. Né? Verdade. Assim, foi uma afinidade muito grande. A Eli tem a irmã dela também, que é a Bruna, que ela até estaria aqui com a gente, mas por questões profissionais ela não pôde estar, mas a Eli vai representar muito maravilhosamente, bem. Porque é uma trajetória muito especial que você tem. Então, eu queria, Eli, primeiro que você contasse um pouquinho, assim, da sua história, como você contou para mim aquela primeira vez. Né, assim, a Eli e a Bruna, elas têm uma empresa, né, que é uma empresa de produtos funcionais hoje, né, então elas estão fazendo uma evolução grande, a gente vai falar, mas assim, o motivo, né, da gente ter trazido é porque a história de vida sua é muito legal, né, de superação e de desafios que foram ultrapassados com muita serenidade, com muita competência. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história aí, para o pessoal que está acompanhando.
Ah, sim. Foi muito legal, realmente, aquele dia do evento, né? Que era um evento de gastronomia low carb. Isso. Né? Então, a gente gosta, a Rê também. E aí, a gente começou a bater papo lá durante o evento e já... Na hora que a gente viu... Já a gente conectou. Já era amiga, já estava marcando para o próximo encontro. Com certeza. Né? Já naquele evento. Foi muito legal. Então, eu sou a Eliana, né? E sou da empresa Cerealistas Brasil, que é a que começou a marca Tudo Low Carb. Exatamente. Né? Então, tudo nasceu com a Tudo Low Carb. E até a Rê comentou, né, sobre a questão da história da marca, né? Eu descobri há mais ou menos uns 8 anos atrás, acho que foi mais ou menos isso, que eu estava com muita dificuldade de digestão de glúten. Né? Então, eu passava muito mal. E eu só percebi porque eu já tinha tirado a lactose, porque uns 2 anos antes, então, quer dizer, uns 10 anos, eu já tinha descoberto que eu era intolerante à lactose. Né? Então, nesse processo, foi o processo de ir tirando a lactose, e depois eu entrei no processo de ir começando a aprender a tirar o glúten, e foi muito difícil, porque hoje a gente tem muito mais informação. Hoje tem muitas opções, né? Isso. Hoje a gente coloca no YouTube e aparece milhões de receitas. Você vai numa casa de produtos naturais e até em supermercado, tem áreas específicas para esse tipo de alimentação, né? E naquela época existia, mas era muito limitado. Né? Então, se você quisesse comprar um ingrediente de uma receita, você tinha que rodar, às vezes, várias cidades, nem há uma cidade só para comprar um ingrediente em cada loja, e era muito difícil, né? Então, aí eu acabei fazendo um curso de culinária, foi um curso rápido de um final de semana, que era sem glúten, sem leite, sem soja e sem ovo. Sem ovo. Isso. E ali me despertou a vontade de aprender a cozinhar sem o glúten, né? Só que quando eu tirei o glúten e não sabia o que comer, eu fui para uma alimentação mais limpa. Né? Então, vamos dizer assim, entre aspas, foi quase que uma low carb. Porque o doce eu não sabia o que comer, então eu comi uma fruta. Então, de manhã, eu acabava comendo uma fruta, era meu café da manhã, às vezes um pãozinho de queijo, que não era todos os dias, mas era assim. E nas refeições era uma alimentação mais limpa também, não tinha massa, não tinha fritura, não tinha esse tipo de produto, né? Então, aí eu emagreci. Quando eu comecei a aprender a culinária com glúten, aí eu comecei a fazer bolo, docinho, eu comecei a aprender tudo. Aí virou uma coisa mais recreativa, né? Isso, porque eu gosto muito de cozinhar. Mas aí eu comecei a ganhar peso de novo. Aí eu falei, bom, não é porque é sem glúten que a gente pode comer... Que é light, né? Livremente, né? Como se não houvesse amanhã. E eu também vim de um efeito sanfona muito grande desde criança. Já fui uma criança mais gordinha. A adolescência, aquele negócio de emagrecer e engordar. E eu comecei a me incomodar muito com o meu peso nessa época. E aí eu conheci a dieta low carb. Né? Então, eu falei, bom, a dieta low carb é sem glúten. Isso que eu ia falar. E eu consigo adaptar com produtos derivados de leite sem lactose. Né? E geralmente os queijos mais curados, né? Exato. Então, os queijos amarelos eu consigo consumir. Eu não tenho tanta... Você não tem problema com a proteína do leite de vaca? Não. E aí, eu comecei a conhecer a dieta low carb. E aí, veio a dificuldade de encontrar os ingredientes. Porque farinha de arroz, polvilho, você encontra. Mas, às vezes, uma farinha de amêndoas já era um produto, psyllium. Hoje tem, né? Mas antes era bem difícil. Exato. E aí, eu estava nesse processo. E aí, eu trabalhava numa empresa, né, como supervisor de marketing, né? E aí, eu não estava tão feliz nesse trabalho, né? Era uma empresa legal, as pessoas eram legais. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu queria ter uma loja de produtos naturais. E aí, eu estava nesse processo e eu falei, gente, eu tinha que encontrar um lugar
onde tudo fosse low carb, que seria muito mais fácil. Eu entrava lá, ia tudo que... Eu sabia que tudo era low carb, porque eu chegava numa loja e falava assim, isso aqui é low carb? Aí a pessoa não sabia responder. Aí eu tive que aprender a ler a tabela nutricional, lista de ingredientes, entender o conceito por conta mesmo, porque na época eu não conhecia, nunca tinha passado num nutricionista, né? Então eu fui aprendendo. Foi super autodidata, né? No processo. Exatamente. Aí nesse processo, a gente chegou, eu e meu esposo. Ele falou assim, tá bom, você quer ter uma loja de produtos naturais, então vamos ver uma franquia, alguma coisa, né? A gente ver se dá pra gente financiar de alguma forma. Na hora que a gente foi ver, o preço era absurdo. E aí a gente acabou declinando dessa ideia, né? A sua ideia era uma loja física? Era uma loja física no início, isso. E aí eu acabei dando uma esquecida, assim. Falei, bom, vamos deixar para frente. De lado. Pôs no gelo. E eu acho que foi exatamente uns 3 meses depois, eu e ele sofremos um acidente. E aí esse acidente foi bem grave na minha perna, né? Que acabou quebrando em 3 partes a minha tíbia, né? E aí foi um processo de recuperação bem lento. Eu tive que fazer 2 cirurgias no início. Aí eu fiquei um tempo de cadeira de rodas, depois aquele tempo de muleta. Como isso foi em 2017, o home office ainda não estava. Isso, pré-pandemia ainda não era todos os lugares que aceitavam bem o home office. Essa empresa me acolheu na época, eles me ajudaram, né? Como eu era PJ lá. Tentamos fazer o home office, mas como eu era supervisora, tinha equipe. E eu, estando à distância, não estava... Não tinha também recursos, né? Não tinha o Zoom, não tinha... Talvez até existisse, mas a gente não tinha conhecimento. Exato. Né? Mesmo eu falando diariamente, estando online o tempo todo lá com eles, a minha presença não estar fisicamente lá acabou não dando certo muito trabalho e eu mesma acabei decidindo sair, né? E aí eu falei, bom... O que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha loja de produtos naturais. E aí eu comecei, como eu sempre estudei a parte de marketing, né? Eu falei, bom, como eu não tenho como investir e agora sem trabalho eu tenho menos ainda, claro. Né? E aí eu pensei, bom, vamos começar com digital. Já era algo que eu gostava muito. Gostava não, eu amo, né, o mercado digital. E comecei aos poucos a ver fornecedor, ver a questão dos produtos, ver compra mínima. Comecei a construir o site, tudo com os pés para cima lá, em casa. Já tempo suficiente, né? Isso, eu tenho tempo. Eu não tenho o dinheiro, mas eu tenho tempo. E aí eu comecei a construir, isso foi por volta de julho. Aí quando foi em dezembro... o meu esposo me ajudou, a gente pegou um dinheirinho do limite do banco, foi bem assim. E a gente foi na zona cerealista em alguns fornecedores que eu já tinha visto e compramos os primeiros produtos. E colocamos a loja no ar. Olha, gente, isso eu não sabia. Na coragem mesmo. Foi assim, do zero totalmente. Eu separei um quartinho que eu tinha vazio no apartamento. Né? A gente limpou tudo ali vai ser a loja e eu ficava fechada lá quando precisava manipular algum produto para fazer as embalagens, né? E começou dessa forma, em dezembro de 2017, né? E graças a Deus, assim, foi uma situação muito interessante. Eu acho que como não existia nenhuma loja dedicada ao low carb, quando as pessoas procuravam no Google, a nossa loja aparecia. Já era orgânico. É aquilo que o pessoal chama de oceano azul, né? Exato. Porque eu lembro, você está comentando assim, né? Passou um filme, porque eu comecei a fazer a estratégia low carb em novembro de 2016, né? E realmente, né? Começou aquela loucura de querer fazer receita, não sei o quê. Eu comecei a fazer a low carb para mim, né? Eu comecei, né? Como paciente, vamos dizer assim. E realmente, quando colocou lá, né, que a gente se conheceu tudo low carb, meu Deus, para os pacientes era maravilhoso, né? Porque é uma coisa que você sabia que realmente aquilo tinha, né, uma interface com a estratégia de uma forma bem... E assim, Eli, como que foi essa questão de você
confiar, por exemplo, num fornecedor. Porque, por exemplo, essa questão do sem glúten, se tem alguma contaminação... É muito como sério, que foi né? esse Porque não é só por uma processo? questão de emagrecimento, que se tiver um Não. pouquinho, tudo bem. Tem as Porque tem pessoas que são celíacas né? mesmo, Sim. né? Sim, a gente tem um público muito grande lá na empresa de clientes celíacos, né? E principalmente a gente atende muitos profissionais que compram nossos produtos para produzir. Com certeza. Às vezes bolos, alimentos fit, produtos low carb para vender e para celíacos, né? O que a gente faz lá? A gente não pode comprar produto a granel, né? Então, é a dificuldade que, às vezes, o celíaco enfrenta. Porque na casa de produtos naturais, mesmo que a loja tenha muito cuidado, quando coloca no pote de ficar abrindo às vezes contamina, né? Você passou a pazinha em cima, caiu qualquer erro, né? E não só nesse curso que eu fiz, a moça que ministrou o curso, ela era uma celíaca, um grau, tipo, máximo, assim. Aquela pessoa que não pode nem entrar na pizzaria e inalar a farinha. Exato, ela não podia nem entrar. Ela falou que quando a gente abre um pacote de farinha de trigo, sabe aquele pozinho que sobe? Aquilo gruda nas paredes e aquilo fica meses, né? Então, não é só você não deixar perto ou pegar com, às vezes, o mesmo instrumento que pegou em outro produto. Não pode ter no mesmo ambiente. Né? Então, o que a gente faz lá? A gente compra sacos e caixarias fechadas direto do fornecedor. Ele não pode ter sido manipulado. E ele tem que vir na rotulagem também, que ele é sem glúten e todos os nossos produtos têm laudo. Né? Então, a gente, na hora que faz a aquisição do produto, a gente conversa com o fornecedor importador, se o produto realmente pode ser utilizado por alérgicos, né? Isso precisa constar na rotulagem do produto. Aí sim, na hora que chega na nossa empresa, lá não tem nenhum produto com glúten ou com leite. Então, não tem como cruzar. Né? Na hora que o produto entra lá, a gente tem uma área que a gente faz o envase. Os produtos, assim que a gente coloca na embalagem também, na hora que abre uma caixa, por exemplo, ela não fica aberta e, por exemplo, à medida que vende, eu abro ela várias vezes. Não. A gente abre, envasa, fecha, sela e coloca a data de validade e data de envase. Então, aquele produto teve contato com oxigênio uma vez só. Isso a gente consegue manter a validade e também garantir que o produto chegue sem nenhum resquício de outros produtos para um possível alérgico, né? Então, a gente trabalha dessa maneira lá. E, por exemplo, na pandemia, não sei, pelo menos eu tive essa impressão, que vocês tiveram um crescimento muito grande. Vocês perceberam isso? Porque as pessoas passaram a cozinhar muito mais, né? Verdade. E hoje tem muitos médicos, né? Médico sistêmico, que acaba integrativo, que tira, né, glúten, tira esses e tem os testes inflamatórios, né? Porque assim, é até legal você ter falado isso, porque hoje tem muitos testes, né, que fazem avaliação de sensibilidade não celíaca, né? Então, é uma sensibilidade tardia ao glúten, só que ela causa inflamação sistêmica, ela pode causar enxaqueca, né, pode causar dores articulares, né? Porque até eu acho que é legal a gente aproveitar esse espaço para explicar isso. O glúten, ele é uma proteína que muitas vezes ela não é completamente digerida, né? E ela gera um quadro intestinal que a gente chama de permeabilidade intestinal, né? Então, aí aquelas porções não digeridas, elas passam, né, nessa barreira intestinal defeituosa e isso gera um quadro inflamatório sistêmico. Então, assim, o trabalho de vocês, né, ele é um trabalho muito sério, porque além do paciente celíaco, tem, né, você atingir também os pacientes desses profissionais que são de medicina integrativa e que trabalham com uma dieta anti-inflamatória. E isso, na pandemia, ficou muito, né, assim, evidente. Sim. Porque a pessoa inflamada era aquela pessoa que, né, tinha muitas vezes o Covid com mais gravidade e tal. Vocês sentiram uma demanda, uma procura por esse tipo de público, Eli? Na época da pandemia foi até... A gente tomou um susto, né? Lógico que todo mundo...
Mas na época, quando a gente ficou assim no meu apartamento só 3 meses, né? Com 3 meses já não estava cabendo mais nada, né? Lá. Os fardos. As caixas Falou, empilhadas. não dá, não tem jeito. Aí nós alugamos uma sala comercial. Aí nessa época, eu acho que já com 6 meses de empresa, a Bru chegou. Né? A Bru tinha passado por um processo que ela trabalhava numa empresa na área de compras e logística. E ela estava grávida, né? Só que eu sempre falava, Bru, preciso de você lá. Bru, preciso de você lá. Porque a minha área é mais a de marketing e vendas. E a parte dela é mais a parte de logística. E era a parte que eu precisava de muita ajuda. Tem tudo a ver com Exatamente. né? Porque a empresa cresceu exatamente com a nossa união. E aí, o que aconteceu? O tempo que ela tinha livre, ela conseguia me dar algumas dicas e alguma ajuda de coisas que eu estava precisando. Né? E aí infelizmente, o bebezinho veio a falecer, né? E aí ela retornou para a empresa depois, que ela teve um afastamento durante o tempo que ela não ficou bem, né? E aí, quando ela voltou, acabou não dando certo lá no trabalho e ela saiu. Aí eu falei para ela, olha, é agora, vamos trabalhar junto. É um sinal. É um né? sinal, exatamente. E a gente começou, no mesmo dia que ela saiu, a gente já se encontrou, já se uniu e começamos a trabalhar junto. E ela foi desenvolvendo, e aí a empresa foi ganhando velocidade com a minha parte de marketing, somada à área de logística dela, né? E aí, quando ela entrou, a gente já estava nessa sala, que eram 50 metros quadrados, mais ou menos. Antes, eu acho que uns 15 dias antes, como também já estava espaço pequeno, já não estava cabendo mais os produtos, a armazenagem, transportadora chegando, estava ficando uma loucura. A gente começou a procurar uma sala para alugar uma sala maior, com o dobro do tamanho. Aí a gente conseguiu um espaço próximo até de lá em São Caetano mesmo. Alugamos outra sala e nos mudamos para essa outra sala. O aluguel maior, a sala o dobro do tamanho. Acho que não deu 10 dias, começou a pandemia. Meu Deus, vocês só com os boletos chegando. Aí a gente, o que a gente fez, né? E agora, o que a gente vai fazer? E aí a gente deixava o celular com as notícias passando o dia todo. A gente ficava com medo. Gente, a qualquer momento vão bater aqui no prédio, vão falar pra gente não trabalhar mais. Mas já tinha fechado? O comércio já estava fechado? Já. Ah, tá. Só que como a gente não trabalha com Porta público, aberta, né? a gente, nosso forte é fazer entrega pro Brasil todo, via transportadoras, motoboy. Então, a gente ficava fechadinho lá, né? Eu, ela e nosso pai, que também trabalha com a gente. E a gente ficava lá, aí de repente a gente via os pedidos. Começou a chegar 1, 2, 3, 4. Você falou, gente, mas o que está acontecendo? Aí a gente viu que realmente a gente estava prestando um serviço social. Que as pessoas estavam precisando dos produtos, principalmente quem já tinha uma dieta diferente e estava em casa. Porque não tinha os mercados não eram nem abastecidos, né, direito. Não, mas já no mercado não é tão fácil de encontrar, não é todo supermercado que tem. Mas as lojinhas de produtos naturais físicas fechadas. E aí, olha, em relação a volume, a gente quase quadruplicou nessa época da pandemia a demanda. Foi muito grande, foi uma loucura, assim. A gente teve que pegar mais gente, ter todos os cuidados sanitários na época. Mas precisou pegar mais gente para a gente conseguir dar conta da demanda, principalmente do invase dos produtos, né? Para fazer entrega. E cresceu muito. E mesmo depois que passou a pandemia, eu acho que a consciência das pessoas com a importância com a saúde mudou. Você sente isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque tanto que o nosso público, que é o que eu estava comentando com vocês antes, a respeito da tudo low carb e cerealistas, a pessoa começou a não se preocupar tanto, não a questão de emagrecimento, mas foi uma questão de emagrecer, é uma questão de saúde. Eu preciso estar bem, eu preciso estar desinflamado, eu preciso de alimentos funcionais e não só comer por comer, né? Então, ter o porquê consumir desse alimento, o que esse alimento vai trazer de diferente na minha vida, vai agregar, não aquelas calorias vazias, né? Sim.
Então, aí, nesse momento que acabou tendo um aumento de demanda por produtos que não são inflamatórios, mas não necessariamente são low carb. E aí vocês foram sentindo assim, as pessoas entravam em contato e perguntavam, tem tal coisa, e vocês não tinham, e aí vocês passaram a colocar no portfólio. Isso, e principalmente clientes que compravam mensalmente, né? Tá. Os nossos próprios clientes passaram, acho que, um processo, porque vocês vão dizer melhor até pra gente. Muitos nutricionistas utilizam a low carb como uma estratégia alimentar, mas não necessariamente para sempre, Isso. né? Então, vamos dizer assim, é uma low carb um pouco mais restrita durante um período e depois entra numa ficando flexível, né? Até porque é inviável, né? Se você pensa assim, para uma pessoa que não tem restrições muito severas, né? Assim, é muito importante que ela aprenda a fazer melhores escolhas. Então, por exemplo, de repente, ela vai escolher colocar uma fibra, ela vai, enfim, então... Exato. Né? Exatamente. E é aqui que a gente acabou decidindo fazer. A nossa empresa, a Ração Social, já era Cerealistas Brasil. Tá. Né? E a gente tem a marca patenteada a Tudo Low Carb. A gente pensou em fazer 2 marcas separadas. A Tudo Low Carb, para as pessoas realmente identificarem os produtos que são low carb de maneira mais Aquela fácil. segurança também, né? Isso. Até para, às vezes, a gente vê receita na internet de... pão de queijo low carb. Na hora que você vai ver, tá usando polvilho. O polvilho é um produto sem glúten, mas ele não é um produto low carb. Eu acho que isso, né, Eli, Outro dia eu vi no cardápio, salada, não sei o quê, low carb, uma salada Caesar. Não, então. O que tem a ver, entendeu? Exatamente. O pão, então, é pão de farinha de amêndoas. Não vinha assim, pão. Não vinha. Entendi. Sim, então, sim. tipo, é meio aleatório, assim, meio né? aleatório. Eles vão vendo pelo ingrediente. E você acha, Eli, que as pessoas, elas passaram a ter, por exemplo, quando começou, ninguém sabia nada, né? Vocês eram as autoridades. Você acha que as pessoas, depois de um tempo, elas passaram a ter uma exigência maior? Vocês precisam, por exemplo, né? Eu tô lembrando aqui de uma situação que você mesmo contou em relação a farinhas de amêndoas contaminadas com amido. Então, assim, vocês começaram você a me ter, falou isso uma né? vez. Então, o legal delas é que elas testam as farinhas, né? Fazem teste com iodo, aquela coisa toda. Exato. Se vocês sentiram que as pessoas... Mas punha para dar uma... Pra fazer render mais, fazer assim? render mais. Nesse caso que aconteceu com a gente, tem, infelizmente, no mercado, às vezes, principalmente em marketplace, você vê, às vezes, uma farinha de amêndoas vendendo o quilo por R$35. Já Não pode existe. desconfiar, porque se você pegar 1 quilo da amêndoa e triturar ela, o quilo da amêndoa não é esse valor. Mesmo se você comprar... Mesmo se você Então, tiver uma amendoeira na sua casa, no seu quintal. Nem assim, eu acho. Não é esse valor. Não é esse valor que uma pessoa conseguiria vender. Né? Então, com todos os impostos, as taxas de marketplace, tudo não é um produto que... Inviável nesse Exatamente, valor, né? é misturado. Mas o que aconteceu com a gente, que como a gente compra caixa fechada, não tem essa manipulação. E nessa época, a gente também não tinha amido. Então, não tinha nem como fazer uma mistura lá. E um cliente ligou falando que o produto estava misturado. Aí a gente falou, nossa, mas é muito estranho isso. Né? E aí a gente fez um teste e descobriu que realmente teve um lote, que ele não é que ele não tinha mistura, ele estava contaminado com amido. Por quê? Como produto natural, ele não passa por aquele processo de industrialização, né? Então, tem safra que a amêndoa está mais gordurosa, tem safra que ela está mais sequinha, isso é da natureza, né? Da região onde foi plantada. E estava muito oleosa e na hora de passar no moedor, no próprio fabricante, né, no importador lá, eles colocaram amido de milho na máquina para passar mais fácil. Para não grudar, alguma coisa assim. Isso, porque se você bate bastante a amêndoa, ela quer virar pasta de amêndoa. Claro, com certeza. Então, para não ficar aquele produto pesado, ele colocou um pouco na máquina, só que aquilo foi o suficiente. Por exemplo, uma pessoa que tem uma diabetes tipo 1,
não... Tem uma elevação na glicemia. Exatamente, né? Aí os coitados vão lá na Renata, não emagreceu nada. E a Renata vai dar bronca, né? Exatamente. E assim, você sentiu que, por exemplo, hoje, né, aquele sensor de glicemia, ele é uma coisa que denuncia qualquer tipo de alteração. Você já teve algum relato de alguém que estava com sensor, que comprou algum produto e teve algum tipo de... Porque assim, na internet, gente, tem muitos perfis, né, e muitos canais de YouTube e tal, que eles fazem aquela curva com sensor. Sim. Né? Então, assim, o paciente ele cai matando em cima da gente em relação a determinados produtos porque teve uma elevação. Só que o que a pessoa esquece? Primeiro, número 1, que perfeitamente o que você falou, é um produto natural, essa padronização, ela não existe. Não existe. Nem de cor, nem de textura. Exato. Às vezes a pessoa Até de fala, Nem de sabor, composição, né? nem Também. de sabor. Né? Né? E o comportamento da glicemia, ele é totalmente individual e ele também tem relação com as outras coisas que você combinou na refeição, né? Então, de repente, se você fez a farinha de amêndoas, o bolo de farinha de amêndoas com um adoçante, por exemplo, que tem maltodextrina, pode ser que tenha elevação na sua glicemia. E o paciente, muitas vezes ele vem, não, aquele produto, ele elevou minha glicemia. Só que é multifatorial, gente. Lógico. Né? Então, vocês sentem que... As cobranças, você diz? As cobranças, com certeza. Você sente isso no seu... Mas é bastante. Teve um cliente que, antes de eu vir para cá, que eu tava com ele no telefone, é que ele comprou 1 quilo de gelatina sem sabor e ele queria o laudo para certificar que aquele produto era próprio para consumo humano. Então, as pessoas estão, assim, muito preocupadas realmente se aquilo que ela está consumindo, se é um produto que ela vai consumir no dia a dia, né? Às vezes ela comprou para fins de suplementação, né? Tem pessoas que estão fazendo suplementação com gelatina, se aquilo vai realmente ser benéfico para a saúde. Então, tem muita gente preocupada com a lista de ingredientes, com os macronutrientes da tabela nutricional, com o laudo, se aquele produto realmente não teve nenhum tipo de mistura. E a gente acha isso muito, muito bacana, né? Porque como a gente tem todo esse controle, a gente consegue dar o suporte para o cliente. Mas muitos... por exemplo, maltodextrina, pouco tempo atrás, não era um nome muito conhecido. Não. E a gente vende um leite de coco em pó que ele não tem maltodextrina, não tem tapioca, que também a maior parte no mercado, ele tem tapioca na composição, né? E também não tem açúcar. E as pessoas, antes de comprar, mandam mensagem nos marketplaces, contém maltodextrina. Então, é uma exigência maior. Exigência, e as pessoas estão mais conscientes, com certeza, do que está consumindo no dia a dia. E vocês percebem, assim, por exemplo, modismos do Instagram? Que, de repente, um produto, tipo, super aleatório, de repente, começa a bombar, assim. Vocês percebem? Percebemos. Agora tá no pistache, né? É verdade. Pistache. Então, a gente vende ele o cru para a pessoa fazer, às vezes, as receitas. Vende ele torradinho com a casca. Então, antes, o pistache, ele era mais um snack, assim, né? Na low carb que a gente utiliza, às vezes, uma farinha de pistache para fazer um biscoito, algo diferente, mas não era tão comum. Aí, de repente, os doces de pistache viraram a Páscoa desse ano. Desse ano foi 100% A pistache, Páscoa foi né? verde, Foi esse ano verde, foi marrom. Foi verde, exatamente. É verdade. E tá tendo uma procura muito grande por semente de abóbora. Mas e vende muita semente de abóbora. Muita, então, mas deve ser alguém que começou a falar com uma semente de abóbora. TikTok, né? Mas é isso, porque você vê que vira uma mania, assim, né? E eu tava lembrando a época do eritritol, né? Que o eritritol virou, assim, foi demonizado. Tanto que a gente precisou, no nosso livro de receitas, a gente precisou mudar todas as... então, a gente passou a usar a terminologia adoçante culinário natural. Pronto, aí cada um stevia. Vai o que mais... Então, assim, é muito o nosso trabalho, né? Ele tem muito isso, essa coisa da pessoa, assim, de repente, não, agora é ótimo, é péssimo, é legal, não é. Então, aí você tá com, sei lá, 2 toneladas super de estoque, eritritol, né? E, de repente, aquilo cai. Então, assim, né? O que eu gosto muito
né? Que é o nosso sonho de vida, trazer o Dr. Souto aqui no nosso podcast, né? Porque eu gosto muito do trabalho dele, porque assim, ele avalia de uma forma totalmente com uma evidência científica, né? Então as pessoas não sabem ler trabalho científico e aí, isso não pode, ponto. Aí, então assim, nossa, as pessoas me ligavam, mandavam um print do eritritol e tal. Gente, não é assim, né? Então, assim, é individualizado, por exemplo. E as quantidades, aí vai ver a quantidade do estudo, aí se você comer 30 colheres, exatamente, né? Exatamente. Não é? Mas aí, tipo, a pessoa só leu aquela partezinha, Sim, né? total. Então, eu acho que, assim, por um lado, a população, ela tá mais consciente, né? Sim. Mas, por outro, muitas vezes ela demoniza ingredientes que não porque tem você nada a fica ver. muito ao sabor do que uma pessoa postou. Sim. Que você não sabe se a pessoa Tem estuda, conflito de interesse. se ela não está sendo paga por alguma marca. Tem tudo isso hoje em dia, né? Sim. E também tem aquela questão do como se fosse um clickbait, né? Chamar as pessoas para uma informação que às vezes não é tão verdadeira assim, mas para gerar conteúdo, gerar like. E às vezes pega uma micro informação e coloca aquilo como uma verdade absoluta. Isso tem bastante. Igual aquele teste da cúrcuma, que também é uma questão Sim. que sempre acontece, que é aquele teste de colocar na água, ferver, que também a cúrcuma, ela tem fibra, né? Então, dependendo também da safra, é a mesma coisa. E não é um teste 100% confiável. Uhum. Então, às vezes, se você pegar, por exemplo, um corante amarelo e jogar na água, ele não vai virar pastinha. Só que não é um produto, não é uma cúrcuma, não tem curcumina ali, só é um corante. Sim. Então, tem alguns testes meio malucos também da internet que não funcionam também muito bem, que o pessoal faz, que às vezes as pessoas confiam e Sim. às vezes está deixando de consumir um produto puro e consumindo ao contrário. E acha que tá, né, super arrasando. Por conta de algumas informações que são... Não é que não é que seja mentirosa, mas é uma parte da verdade. Eles chamam de verdade falsa, né? Tipo, Isso. que são coisas que não têm, assim, relevância no mundo prático, muitas vezes. E, assim, Eli, quais são os produtos, por exemplo, que vocês têm mais procura e por quê, assim, se você lembra de alguma coisa... por exemplo, coisas veganas, né? Uhum. Vocês devem ter muita coisa no portfólio de vocês. Vocês acham que também essa linha ela está crescendo bastante? Fala um pouquinho assim do que as pessoas estão procurando hoje. Lá, um produto hoje que é o recorde de vendas para gente. Antes era mais a farinha de amêndoas, né? E porque a gente faz a aquisição já direto do importador, então a gente conseguia ter um preço legal para trabalhar. Acho que não é Até nem só o preço, eu acho que a qualidade da farinha de amêndoas de vocês é assim, não é porque você está aqui, né? Muito diferente. Às vezes, sei lá, acabou o meu pacote da sua farinha, eu precisei comprar Ali no tiozinho. No tiozinho do mercadinho. A granulação dela é muito diferenciada, tal, é diferente. Porque tem dois tipos dela, né? A mais comum, que ela acaba até sendo mais amarelinha, e tem a fina. Porque até mesmo nessa safra, eles separam essas que são mais sequinhas, as amêndoas mais sequinhas e menos gordurosas, para fazer essa farinha um pouquinho mais fina, que dá para utilizar na confeitaria como produção de macarrons, por exemplo, porque precisa dar um efeito bem lisinho, né? Que é feito com a farinha de amêndoas. Então, a farinha de amêndoas fina tem essa particularidade. E já, por exemplo, a mais comum, é legal, por exemplo, fazer um biscoito, que aí fica com um pouquinho mais de textura. Pedacinho. Ela não chega a ter um pedacinho, mas ela dá mais estrutura do que a fina, né? Então, dependendo da receita, também é legal. Em algumas casas, eles só colocam como uma única opção, geralmente. Tem uma só, que pode ter dia que você vai lá é a fina, às vezes tem dia que você vai lá Boa sorte. é a comum. Então tem essa diferença. Mas hoje, acho que de um ano para cá, tem sobressaído o psyllium. Eu gosto O pessoal começou a conhecer o benefício do psyllium para a saúde. E tem pessoas que também compram lá a cada 15 dias, todo mês está lá comprando o pacote e fazendo a utilização diária dele,
para tomar como suplementação ou para utilizar em receitas. Mas a maior parte consome para ajudar no sistema gastrointestinal, né? Então, consome todos os dias ali com um pouquinho d'água, mistura num suco, no iogurte e toma diariamente. Porque o psyllium, ele é uma fibra que forma um gel, então é uma fibra solúvel. Então, assim, e é uma fibra que não é tão fermentativa e tal. E a parte de proteínas, Eli, vocês têm também, porque agora virou um boom da proteína, né? Então, no Instagram, no TikTok, é metaproteica e tal. Vocês têm, assim, farinha de frango? Vocês trabalham com proteína isolada, whey? Vocês trabalham com essa linha também? O nosso público lá é um público que gosta muito de culinária. Tá. Né? Então, a gente chegou a ter uma época alguns suplementos, mas o nosso público... Não é o perfil o nosso público é mais da cozinha. Ingrediente para culinária mesmo. Ingrediente para culinária. Então, a gente acabou não trabalhando tanto essa parte. A farinha de frango, a gente está buscando novos fornecedores, porque temos a procura, mas ela é muito difícil de encontrar. Né? Então, a gente tinha um fornecedor, só que ele tem a produção limitada e ficava muito tempo de ruptura de produto, né? Então, acaba até frustrando o cliente toda vez que vai comprar. Uma vez tá, uma vez não tá, Exato. acaba achando outro fornecedor. Porque de um quilo de frango faz um pouquinho de farinha. É que até para as pessoas entenderem, produtos com farinha de frango, eles são muito importantes, por exemplo, para pacientes, sei lá, com lipedema, que não pode usar muitas vezes uma amêndoa, tem várias restrições, né? Então, o que tem de farinha menos inflamatória, dá menos, é a farinha de frango. Tem farinha de couve-flor também, que é legal, mas nem todas dão a textura, né? Porque em termos de culinária, a farinha de amêndoas, ela é sensacional. E é engraçado, né, Eli? Porque acho que vocês devem ter passado muito por isso, porque eu passo por isso, né, com os pacientes, é que a pessoa ela faz trocas da cabeça dela. Então, por exemplo, farinha de amêndoas custa R$75, R$80. Só que a de coco é mais barato. Aí ela põe tudo. Aí a pessoa te manda o WhatsApp. O bolo ficou horrível. Eu falei assim... que eu usei mais farinha de coco do que estava na receita. Pois é, porque o comportamento de uma farinha de frango, de uma farinha de coco, ele resseca a receita, ela é estrutural. Então, vocês percebem as pessoas fazendo troca por conta e depois querendo xingar vocês? Muito. Pena que a Bru não pôde vir, que ela ia conseguir explicar de forma excelente. Que ela tá se especializando em gastronomia, ela ia conseguir explicar, né? Tem 2 tipos de farinhas, né? Tem as farinhas de base e tem as acessórias. Igual, por exemplo, a questão da farinha de coco, ela é mais uma farinha acessória. Com certeza. Para utilizar ela sozinha numa receita, ela é muito mais difícil. São pouquíssimas receitas que utilizam ela de forma isolada. Ela usa em conjunto com uma farinha base. Né? Então, realmente, essas trocas... Trocas caseiras. Caseiras. A pessoa fala, nossa, mas fica muito ruim. Mais barato. Pois mas ficou horrível. Por exemplo, igual lá as farinhas base. Farinha de amêndoas, farinha de amendoim, farinha de nozes. A linhaça, ela fica entre as duas ali. Ela acaba migrando, dá para utilizar um pouquinho mais, mas geralmente o sabor dela pura as pessoas já não é todo mundo que gosta, né? Então, farinha de berinjela, né? Vocês têm... Aí a berinjela, maracujá, a farinha de coco, elas entram como complementares. Com certeza. Né? Então, não dá para usar elas de forma isolada na receita, que não vai ficar gostoso. Vai até sair a receita, mas não vai ficar gostoso. Não vai ter muita repetição. Não. Agora, e falando um pouquinho do negócio online e tal, uma pessoa que está começando um negócio online de segmentos variados, o que você acha que assim, é fundamental para que a pessoa tenha sucesso, para que a pessoa consiga desenvolver legal esse novo projeto, enfim? Sim. Olha, o que eu falo que é o fundamental quando eu bato papo sobre isso é que toda vez que você mostra o seu produto para o cliente, tem que ter um botão comprar. Olha, gente, essa aí anotem. Exatamente, porque às vezes a gente vê coisas incríveis, por exemplo, nas redes sociais, Instagram, TikTok, e não tem um link, não tem um direcionamento, não tem aonde comprar. E por mais que a pessoa olhe, goste, às vezes a gente
dá um coraçãozinho para salvar ali, para ver depois. E no dia a dia a gente Esquece, sai. né? Porque a gente está nas redes sociais, às vezes é para passar um tempo, dar uma olhadinha ali. Não está com o objetivo de comprar algo. Né? Mas se você gosta e você não dá a opção do cliente de dar continuidade naquela compra, você perde ele. Então, você está produzindo conteúdo e não está tendo retorno, às vezes, por conta disso. Então, para quem está começando, tem que ajudar as pessoas a acharem ela. Né? Ter, às vezes, um site, mesmo que simples, se as pessoas procurarem no Google, conseguir encontrar pelo nome da sua loja, porque você colocou numa rede social, e ter o botão para finalizar a compra. Né? Porque, às vezes, só a gente divulgar e não ajudar as pessoas a comprarem. Ou para ele comprar, ele tem que sair daquele lugar que ela tá, do Instagram, tem que ir para uma outra. Aí para ele já foi, né? Ou às vezes só tem o telefone, até você adicionar no WhatsApp para depois chamar e a pessoa, agora eu não consigo ver isso. E porque vontade, o momento não era de compra, era um momento às vezes de um passatempo. E a gente esquece, e faz parte da vida da gente. A gente recebe tantas informações o tempo todo, que mesmo a gente precisando muito, aí o que a gente faz? Poxa, nossa, eu vi no Instagram outro dia uma moça falando de um produto para o intestino. Aí o que a pessoa faz? Vai lá no Google, e os que aparecer lá no Google, ela vai lá e compra. Então, você acaba gerando demanda para o concorrente. É verdade. Perfeito. Hoje vocês, você falou que trabalham também na Shopee, é isso? Na Mercado Livre. Como que é esses marketing para entrar? Né? A pessoa, ela quer entrar num Mercado Livre. Como que é, assim, o processo? Porque tem as margens. Às vezes eu vejo uns preços, vendo cortina, né? Sim. Eu vejo uns preços que eu falo, como que essa pessoa vende uma cortina, paga cortina de papel higiênico, a comissão. Né? Não, sabe quando põe só o lençol? Sim. Mas tem muito disso mesmo, né? O Mercado Livre e a Shopee têm comportamentos um pouco diferentes entre eles, né? De público, você diz? Público, Então, se você for ver quem compra geralmente no Mercado Livre, às vezes ele não vai pagar mais barato, mas a entrega, às vezes, é no mesmo dia. Então, quem está com pressa e precisa daquilo rápido, às vezes opta pelo Mercado Livre, né? E na Shopee, geralmente, o pessoal brinca falando que é o camelódromo da internet, né? Então, às vezes, coisinhas pro dia a dia. É que você também não vai perder muito dinheiro se não te entregar, porque eu tenho esse medo, assim, né? No Mercado Livre é certeza que ou você vai receber o seu dinheiro ou você vai receber o produto, né? Isso. E lá é o frete grátis a partir de R$19. Então, acaba produtos de baixo valor... No Mercado Livre? Na Shopee. No Shopee, tá. Produtos de valor baixo, às vezes... traquinho mesmo, traquinhos do dia a dia, lá funciona bastante. Então, a nossa estratégia nos marketplaces é fazer as pessoas conhecerem a nossa marca. Então, geralmente, na Shopee, o pessoal compra embalagem de 100 gramas, 200. Conhece a nossa marca e, às vezes, acaba comprando com a gente depois direto. Direto no site de vocês. As pessoas, às vezes, sentem mais segurança de comprar nos marketplaces, exatamente por conta da entrega garantida. Se tiver algum problema... tem uma linha direta, né? Isso, eles fazem a devolução do dinheiro, né? Então, às vezes, a pessoa compra pelo marketplace para conhecer e ter segurança na marca. E depois ela acaba comprando na loja. Tá. Então, na verdade, são complementares, né, ao negócio. Mas lá, assim, começar a vender lá é simples. Né? Você entendendo como são as taxas, realmente tem que fazer um cálculo direitinho da precificação. Só que o que é mais demoradinho é fazer todos os anúncios, os cadastros e ter uma boa estratégia mesmo para não ter prejuízo. Você tem uma pessoa que fica só cuidando de responder no marketplace a pergunta, você precisa ter essa pessoa. Como que é a sua estrutura de pessoal no site de vocês? Lá hoje tá... eu e a Bru, a gente responde, nós mesmos respondemos os clientes, tanto no WhatsApp, as perguntas nos marketplaces, e faz o atendimento pós-venda, se a pessoa precisa de alguma ajuda por lá também. Eu cuido da parte de marketing, de desenvolvimento das marcas, a parte de redes sociais, conteúdo, descrição de produto, as fotos que sobam, as suas fotos, essa parte toda de vídeo também sou eu que faço. A Bru fica mais na parte de compras.
A parte de logística, negociação com os fornecedores, essa é a parte. Temos o Haroldo também, e ele é a parte de contábil, a parte financeira e também da parte logística, porque uma pessoa só de logística é impossível, né? Então, ele cuida de toda essa parte de emissão de nota, faz o controle da parte de entradas e saídas. Tem o nosso pai, que também trabalha lá com a gente desde o primeiro dia que eu inaugurei a loja. Até agora ele está lá com a gente. Então, ele faz toda a organização de expedição. Então, o Haroldo produz, pega todos os pedidos, faz a organização de nota fiscal, tudo, passa para ele faz a conferência dos produtos, prepara as caixinhas e libera para as transportadoras. E nós temos o pessoal que trabalha com a gente na parte do invase, que a gente tem 2 pessoas que sincronizam lá com a gente, que montam as embalagens, fazem a etiquetagem dos pacotes. Então, a gente está nessa equipe. Boa, né? Sim, com certeza. Para conseguir atender a demanda do dia a dia. E vocês já trabalharam com algum influencer, assim? Porque, gente, a caixa das meninas é uma delícia de receber. Né? Eu amo receber a caixa. Amo! Já trabalhamos com alguns que foram bem legais. Foi legal? Vocês tiveram um bom resultado? Tivemos, principalmente no começo, né? Então, a gente é muito grata para os influencers que ajudaram a gente a divulgar a nossa marca no começo, né? Hoje a gente está buscando novos influenciadores, até, gente, se vocês quiserem, lá no nosso site, tem lá embaixo do programa de influenciadores, aí vocês lá tem um cadastrinho para vocês se candidatarem, quem quiser participar com a gente. A gente faz uma seleção, né? Porque, assim, todos são legais. Só que tem que estar alinhado com... O perfil também. Exatamente, com a nossa linha de trabalho. Às vezes a pessoa tem um trabalho muito bom, só que não tem, por exemplo, às vezes não faz receitas, porque o nosso público gosta muito de cozinhar. Sim. Então, pessoas que trabalham indicando produtos e os produtos fazem parte da rotina dela, realmente faz diferença. Tem mais veracidade, né? Sim, às vezes a pessoa realmente leva uma vida muito natural, por exemplo, muito fitness, mas consome mais suplementos, por exemplo. Realmente acaba não sendo tanto a nossa linha de trabalho. Então, os que a gente já fez experiências, né, acabaram não dando tanto certo, porque não é o match mesmo de comunicação com a marca, não é a mesma... porque tem que trazer um público que seja qualificado também para vocês. Uma vez a gente recebeu um pedido de uma influencer, ela era, tipo, super estourada no TikTok, mas ela era funkeira. Então, tipo, ela faz um ótimo trabalho, ela tem um público que é bem engajado com ela, mas com nós não tem... aderência. Então, realmente, às vezes, a gente fica muito emocionado, né? E tem que resolver com a razão, não tem jeito, né? Às vezes está até em alta algumas pessoas da área de marketing falando sobre os micro-influenciadores, né? Às vezes, aquele influenciador tem um público menor, até um público próximo dele, mas que as pessoas acompanham o dia a dia dessa pessoa e ela acaba influenciando de forma positiva essas pessoas e motivando essas pessoas a terem um estilo de vida mais saudável, e acaba sendo mais legal o resultado do que, às vezes, um influenciador que fala de muitos temas. Que é o que você estava falando. Acaba... Para o nosso segmento tem que ser bem específico. Tem, né? Para dar um resultado legal. Senão, não... E vocês produzem, por exemplo, conteúdos informativos também? Vocês fazem, por exemplo, parceria com Nutris, para abastecer o Instagram, assim, por exemplo? A gente está querendo fazer mais. Nós estamos nos organizando, né? Porque realmente o dia a dia da loja acaba Não, é uma fazendo... loucura. E quando a gente faz tudo, né? Para falar com vendas, diz que marketing, diz que né? Então é tudo, né? E aí a gente tem muito para se falar, só que acaba no dia a dia não conseguindo colocar, né? Entendo muito. O Miguel, que entrou na empresa, está com a gente, eu acho que vai fazer, se eu não me engano, 3 ou 4 meses... Ele está desenvolvendo a estrutura para a gente começar a fazer mais vídeos, tudo. Então, ele está trabalhando lá com a gente também. E aí, com a ajuda dele, a gente vai conseguir colocar mais conteúdo no ar.
Mas é uma ideia, assim, da gente... Porque é muito complicado, né? Quando a gente tem que fazer tudo e ter as ideias e filmar e editar, não é? Exatamente. Precisa ter uma pessoa dedicada para isso. Só para isso, né? Porque demanda bastante tempo. Até para avaliar as métricas também, né? O que funcionou, né? O que não funcionou. Eu acho legal conversar isso, porque às vezes a gente está lá em casa... Assim, eu sou super a favor do mete as caras e vai, né? Sou mesmo. Mas a gente tem que também meter as caras com uma dose de realidade. Sim. Porque assim... Até para não se frustrar, às vezes né? parece que é uma coisa muito fácil. Você ouve uma pessoa falando na internet, você fala, nossa, é fácil, eu vou... Claro, você pode conseguir, mas tem que ter um esforço, né? Sim, olha, eu digo assim sempre, empreender não é fácil, ainda mais no Brasil. Nós todos lá já passamos por altos e baixos, todo dia é um desafio novo, né? Não é fácil, mas é gratificante. Porque é diferente quando é o seu sonho, é aquilo que você construiu, batalha todos os dias, e você ter aquelas mini vitórias todos os dias. É verdade. É muito gratificante, mas realmente não é fácil. Porque é muita coisa. Se a gente for tentar fazer um pouquinho de tudo, a gente não termina nada, na verdade, né? Então, a gente tem que ir tentando ir por eliminação e indo no que está pegando mais fogo, vamos dizer assim, e indo aos pouquinhos. E com o tempo, a gente vai estruturando equipe, né? Colocando pessoas que nos somem com o que a gente não conhece. Igual lá é bacana, porque cada um é especialista numa área. Sim. Então, a gente acaba se somando. Porque se fossem, por exemplo, 2 pessoas de marketing e ninguém é de financeiro... Nossa, não meu dá, Deus. Então, o negócio ia colapsar. Para fechar a torneira. Exatamente. Então, igual o Haroldo coloca tudo em ordem lá pra gente, porque senão a gente não consegue. Então, ele organiza isso. Então, os investimentos de marketing tem que estar controlado. A parte de compras com a Bru também tem que estar ajustada. Até porque são produtos perecíveis, não pode ter erro, né? No caso de vocês. É verdade, né? E você pega, por exemplo, uma farinha de amêndoas rançosa, então, né? Tem que estar tudo muito ajustado. O produto né? tem essa questão também, que os nossos produtos têm datas de validade. Então, e uma vez que a gente embala, já deixa envasado lá, né? Como se fosse um produto de supermercado. Ele tem que vender para não chegar o produto já velhinho para a pessoa consumir em pouco tempo. Né? Então, realmente tem que ser o just in time. A compra tem que ser bem ajustada, que é o desafio diário da Bruna, de estar ali de olho para fazer a reposição bem certinha, porque senão realmente... E você falou uma coisa importante, que é esse lance de que assim, a pessoa não pode se frustrar, não pode também estar toda hora indisponível o produto, porque senão ela não compra mais, né? Lógico. Até hoje, assim, eu vejo lá na nossa empresa que, por exemplo, alguém entra em contato pelo WhatsApp, eu tenho que ter uma resposta imediata. Senão a pessoa já desiste. Porque senão a pessoa passa aquela vontade, né? Passa. Não passa? Passa. Às vezes a pessoa está querendo a resposta naquele momento. Aí depois ela fala, nem tô precisando mesmo. E nessa coisa que envolve alimentação saudável, é isso mesmo. A pessoa acabou de sair do médico, da nutricionista, ela já quer ter todos os ingredientes na mão, né? Por isso que a gente até desenvolveu aquela caixa, né? Que tem os produtos todos e tal. E a gente vai pedir para Eli, assim, se você não disponibilizaria para nós um cupomzinho de desconto para o pessoal do Mulheres de Alma. Um QR Code para o pessoal. Sim, eu vou disponibilizar para as meninas, né? Todo mundo que tiver com vontade de comprar na nossa loja. Então, eu vou fazer com esse código, Mulheres de Alma. Tá, legal. E vai estar disponível não só para a primeira compra, para todo mundo que quiser fazer sempre a compra de forma recorrente. Porque a alimentação saudável é isso. Não é uma vez só. Não é uma vez só. A gente tem que levar para o resto da vida. Né? Então, aí... Então, se usar o cupom Mulheres de Alma, vai ter um descontinho. Já vai ter um desconto e pela forma de pagamento, se for
Pix também, tem mais um descontinho adicional. Ah, legal. Então, o pessoal pode utilizar esse código que a gente vai disponibilizar lá na plataforma. Muito bom, que bom. gostei. Muito bem. Rê, acho que foi muito bom o nosso Sim. bate-papo. Que A hora delícia. voa, né? Nossa, meu Deus, tinha 1000 perguntas ainda para fazer. Mas quem sabe você não vem um dia com a Bruna, Sim. né? Falamos de algum tema específico. Eu acho que podia a gente combinar com ela para ela falar da parte da utilidade dos ingredientes. Aí, ó. Legal. Muito bom. Porque Legal. isso é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida. Muita dúvida. Muita, muita. E ela está se especializando bem nessa parte, eu acho que seria muito legal. Vamos Aí, sim, já ó. vamos marcar uma Bora data, lá, né? vamos marcar sim. Então, agradecer você, Eli, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi uma delícia Desejar participar. sempre sucesso para vocês, né? Assim, tanto na vida particular quanto também profissional. Nos negócios, sim, né? Vocês são pessoas muito inspiradoras mesmo, né? Assim, obrigada. então, a gente fica muito grata. E agradecer você que esteve com a gente, relembrando, né, Rê, para o pessoal se inscrever, Sim. compartilhar, Tem ativar as muito episódio. notificações de Vai lá episódio novo. né, nos anteriores. Tem o do Dr. Rubens Cascapeira e da Joeli, tem tudo a ver. Então, com gente, com olha, que esse a Eli trouxe para episódio, nós. o do César também, que foi, né? Né, eu que fala assisti quando bastante estava, sobre inflamação, né? Porque vale- às vezes a pessoa ela não sabe onde comprar os produtos. Então, eu acho assim, as informações elas se combinam. Vão se cruzando aí, né? Então, lembrando também que a gente tem os livros de receitas, né? Que a Eli também deu um super apoio pra gente, de receitas funcionais que a gente tem. Então, a gente até vai colocar o link também dos livros em PDF. Legal. Né, que, de repente, pode né, tá junto aí com os ingredientes para vocês começarem. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.